Fala galera, belezinha, bacaninha, bonitinho, tamo junto para mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, rapaziada, pera aí, deixa eu consertar aqui o bigodinho porque senão não tem vídeo. Aê. Seguinte, rapaziada, já que o último vídeo foi sobre política, resolvi fazer um vídeo referente à direita e à esquerda. Só que eu não vou aprofundar no assunto. Não vou falar muito sobre esse aspecto de direita e de esquerda, o que significa e tal. Mas eu pautei algumas coisas aqui e... Enfim, vou começar pela mídia. Primeiro que a mídia, infelizmente, a mídia no Brasil é 99,9% de esquerda. Você não vai ver a mídia falando sobre valores familiares e sobre tradição familiar. Você não vai ver a mídia falando sobre isso. Você não vai ver determinados programas de TV falando sobre isso. Você não vai ver canais de televisão falando sobre isso. E é incrível que nosso país aqui está sendo minado por esse tipo por essa falta de comunicação desses valores, né? Dessas tradições familiares, que o nosso país aos poucos foi virando um país comunista sem a gente perceber. A gente ficou durante 13 anos aí, ou mais, sendo doutrinado com isso através da mídia e através dos programas políticos. Depois da ditadura, assim, teve um tempo aí de descanso, vamos dizer, né? Assim, mas isso vem acontecendo agora fortemente depois que o grande partido de esquerda aí perdeu o poder. Enfim, e a gente só vê a mídia falando sobre política. Na verdade, a mídia fala mais sobre política e mais do lado social da esquerda do que o lado tradicional da direita, né? E esse lado esquerdo da força gera equilíbrio, assim como nos Estados Unidos tem dois lados lá e gera equilíbrio para se comandar um país. Só que 13 anos não já foi o suficiente. 13 anos de um partido totalmente direcionado à esquerda não já foi o suficiente, né? A gente falar que a gente precisou de um pouco de centro, o centrão dominou um pouco aí durante um tempo, mas depois entregou para a direita o nosso país através da votação e tudo mais. E esse ano também é um ano de votação. Inclusive, é realmente disso que eu queria falar, que esse ano, além de ser um ano diferente, né? Porque a gente está saindo de uma pandemia e tudo mais, que, né, diz rumores que começou lá atrás, através da esquerda, mas enfim, não vou entrar no mérito de teoria da conspiração, né? Não quero entrar nesse mérito. Mas por que a mídia divulgou tanto pra ficar em casa, né? Porque a mídia não foi otimista pra falar, não, vamos pra cima, vamos fazer acontecer, vamos, né? Mesmo que um soldado quando tá em guerra, ele não pensa em quarentena. Um soldado quando tá em guerra, ele pensa em defender o país dele, defender a tradição do país dele, defender os valores do país dele, defender a cultura e o país dele. E por isso que quando o soldado vai pra guerra, ele não pensa na morte, ele pensa em sobrevivência, ele pensa em sobreviver. Então a esquerda praticamente acabou com o instinto de sobrevivência dos seres dos brasileiros, do mundo inteiro lá fora, assim. Você não via isso, né? As pessoas indo pra rua pra sobreviver. As pessoas só ficavam com medo, né? A mídia só fez isso, colocar medo nas pessoas. E a esquerda, com pandemia ou sem pandemia, eles fazem a mesma coisa. Você não vê os terroristas, quando atacam aí, jogam bomba e tudo mais, eles não pensam em nada desse negócio, assim, eles só pensam em colocar medo. E a mídia, infelizmente, faz a mesma coisa, colocam medo nas pessoas, né? Através de seus programas aí mais políticos do que informativos. E infelizmente isso já estava dominando o nosso país e graças a Deus a direita tomou posse aí e esse ano vai continuar, se Deus permitir, vai acontecer. Não tem
nenhum candidato superior ao candidato que a gente tem hoje, ao presidente que nós temos hoje. E por mais que tentam fazer algum tipo de golpe, armar algum tipo de cilada pro presidente, pro nosso partido aí, pro presidente que tá no poder hoje, isso não vai acontecer. Tem que manter realmente os valores que ele defende da família, né, os valores tradicionais que o presidente defende, porque sem isso é a base de qualquer sociedade. Sem isso não existe. A gente vai virar um país totalmente direcionado à esquerda, como se fosse uma Venezuela da vida. Não chega, né? Acho que o Brasil não tem, né, raízes tão fortes para poder chegar ao nível da Venezuela. Mas chegar a uma Argentina da vida é possível, né? É possível, e a gente, se deixar, vai caminhar para isso. Mas enfim, eu queria falar sobre isso, que a nossa mídia tem que mudar, a mídia no Brasil. Não dá para deixar como tá. Infelizmente, não vou defender a mídia, porque a mídia só defende o lado deles, né? Eles não estão preocupados com nada disso. E os valores políticos, os valores familiares estão acabando, e se a gente deixar, enfim, e é isso. Pra cima com os valores familiares, valores tradicionais da família, da religião, né? Você não vê as pessoas, a mídia falando e defendendo a religião, pelo contrário. Se você ligar a um canal aí de TV, né? Um canal de TV aí bem conhecido, você não vê. Tem alguns horários ali que fala sobre religião, mas você não vê defender valores familiares, né? Inclusive as telenovelas aí não defendem nem um pouco os valores familiares, né? Mas enfim, era isso que eu queria deixar nesse vídeo aqui. Eu queria compartilhar com vocês através dessa mídia, né? E a gente sempre tentar manter esses valores familiares, né? Você não vê mais as crianças hoje, por exemplo, dando bênção para os pais, pedindo bênção para os pais, por exemplo. É um valor, uma tradição familiar de respeito, né? Na verdade, se uma criança tem respeito com os pais, provavelmente quando ela chegar na escola, no primário, ela vai ter respeito com os professores, né? E não vai precisar, os professores não vão precisar agir com violência, né? Como se dizia antigamente, que os professores eram violentos e tudo mais, para manter a ordem na sala de aula. E se esses valores se perderem, quando as crianças não tiverem mais respeitos tradicionais com o pai e com a mãe, com quem que eles vão ter, né? Vai crescer adolescentes sem respeito à hierarquia, né? Sem respeito aos mais velhos, aos valores tradicionais e tudo isso daí. Beleza? Então é isso que eu queria falar, né? Por mais que eu esteja falando de uma mídia do YouTube que não é tão familiar assim, né? Tão tradicional assim, mas e que abre espaço para todos poder deixar a sua opinião e trazer luz aí para as pessoas pensarem um pouco a respeito disso e o que está acontecendo com o Brasil, né? Já estamos aí 4 anos com o presidente Bolsonaro, não custa nada ficar mais 4 aí e tentar manter a tradição no Brasil, tentar reviver, né? Renovar esse país. Não digo renovar, mas trazer de volta, né? Esse frescor tradicional que o Brasil já teve durante muitos anos aí, que se perdeu ao longo do tempo. Então é isso. Fica aí. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu!